Olá, nessa aula eu vou te ensinar como aplicar o Brand Experience. Então, tu vai aprender o passo a passo para que você possa aplicar a experiência de marca no seu negócio. A primeira coisa que vocês têm que levar em conta é que para que o Brand Experience, para que as ações de experiência que vocês planejarem deem certo, tenham sucesso, é preciso que toda a tua equipe esteja em sinergia, ou seja, que todo mundo saiba como lidar bem com a audiência. É por isso que a gente deixa para pensar nas experiências depois de já ter entendido toda a tua marca, porque aqui o Brand Experience ele é um dos pilares dos pontos de contato com o teu consumidor, é o que tu vai proporcionar ao teu cliente. Tá, então só para contextualizar, quando a gente fala em branding, hoje a gente está falando em experiência, porque é o que vai te destacar, é o que vai criar uma relação com o teu consumidor. E, nesse caso, toda a tua equipe precisa entender como é que vocês querem se relacionar com o consumidor, qual é a experiência que vocês querem proporcionar para ele. Então, por exemplo, não adianta nada o teu atendimento ser maravilhoso, a tua equipe de atendimento atender muito bem, ser querida, ser simpática, ser prestativa, o consumidor amar, mas o suporte técnico deixar a desejar. Porque as coisas vão estar incoerentes. A impressão que o cliente vai ter é de que a marca não está preparada, de que ele vai ter uma impressão negativa do teu negócio, independentemente de ter tido uma experiência positiva com o atendimento, entendeu? Então é por isso que é tão fundamental, quando a gente fala em branding, vocês trabalharem na cultura interna, vocês trabalharem com os colaboradores de vocês, para que tudo tenha sinergia, para que tudo tenha coerência em alinhamento. Quando eu falo em coerência, eu não estou falando só da marca como um todo, né? Do que a gente já falou, de ter uma história coerente com o teu núcleo, a identidade coerente com a personalidade, enfim. Também estou falando das pessoas que fazem parte da tua equipe. Elas também representam a tua marca e elas precisam estar alinhadas com o que tu quer passar ao teu consumidor. Então, anotem isso. Atendimento, suporte técnico, vendas, enfim, todo mundo tem que estar alinhado, tem que estar na mesma vibe, tem que representar a mesma ideia para o cliente. Então, tendo essa clareza de que vocês vão representar muito bem isso, né? O próximo passo é conhecer a sua história, a tua história de marca. É isso que vocês precisam levar muito em conta, porque a experiência, ela começa contigo. A gente não pode tentar proporcionar uma experiência para o cliente que não tenha nada a ver com a tua essência de negócio, que não tenha nada a ver com a tua história de marca. Tu tem que saber quem tu é, quem é a tua marca, como é que tu vai deixar o mundo melhor. Eu sei que isso parece idealista e clichê, mas tu tem que ter um motivo que te conduz, tu tem que ter uma força Jedi, tu tem que ter um propósito. Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é. Foi por isso que a gente definiu isso lá no primeiro módulo. E vocês precisam conhecer essa história, vocês precisam trazer ela nas experiências de vocês. Quando vocês estiverem desenvolvendo uma experiência, o segundo passo que vocês têm que fazer é se perguntar: existe alguma história, motivo específico que desencadeou a decisão de iniciar o seu negócio? O que foi isso? Qual é a tua história de marca? Como é que tu começou? Quais são as suas paixões que tu quer usar no teu negócio, que tu quer representar como marca? O que tu quer que as pessoas lembrem da sua empresa? Olha o posicionamento, olha a imagem de marca que tu quer passar. Tá tudo vinculado, por isso que eu digo, tudo aqui é muito vinculado, tudo é muito coerente e harmonizado. Então, anotem, respondam quais são essas inspirações que tu tem, quais são essas paixões que tu tem, qual é a tua história de marca, o que tu quer que as pessoas pensem quando elas se lembrarem da sua empresa, o que pra ti, né, pro teu cliente seria uma experiência positiva, o que é uma experiência ideal com o teu negócio, pro teu consumidor. Tu precisa ter essa clareza, quais são os valores que tu quer representar através do teu negócio. Por que esses valores são importantes para ti? Esse é o momento onde tu vai pegar tudo aquilo que tu montou ali no módulo 1, que tu tá montando enquanto marca, e vai rever aqui de novo para entender como é que tu começa a traçar as experiências. Ó, de acordo com os valores que eu tenho, que tipo de experiência faz sentido para eu transmitir ao meu cliente? De acordo com minha buyer persona, com a minha brand persona, o que faz sentido de eu propor de experiência? Quem são os parceiros que eu posso ter para me ajudar nessa jornada? O que seria legal de eu fazer? Tá? Então não adianta tu sair querendo criar experiências mirabolantes e magníficas para o teu cliente sem te conhecer, sem entender se ele vai gostar. Tu precisa pensar na emoção, já falei na outra aula. Então vocês têm que ter esse entendimento e entender como é que as coisas se conectam para que vocês consigam colocar isso em ação. Que rumo eu vou tomar da minha vida? O que te motiva a atingir teus objetivos, mesmo quando tu tá com dificuldade de enfrentar teus obstáculos? É isso, vocês têm que se conhecer, né? Conhecer a história da marca de vocês. Poxa vida.
Aqui, vocês já fizeram isso, mas esse é um outro ponto, é mapear e desenvolver a persona de vocês. Então, a partir do momento que tu entende o que teu cliente valoriza, quais são as dores e que tipo de experiência o atrai, é muito mais fácil de desenvolver estratégias eficazes. Então, nesse momento, tu vai pegar ali a buyer persona que tu traçou, que tu desenvolveu, fez tudo certinho, tu vai entender o que é uma experiência legal para ela, o que tu poderia fazer para ampliar o relacionamento de vocês, para melhorar ainda mais, para que ela tenha uma visão mais positiva ainda do teu negócio. Então, tu já entende, né, quem é aquele consumidor, o que ele gosta de fazer, os hobbies deles, quem influenciam ele, e aí sim tu consegue traçar uma experiência que seja coerente com o teu consumidor. Tu já conhece ele muito a fundo, então tu consegue pensar no que faz sentido para ele. Seja um mimo que tu vai mandar, seja aumentar a velocidade do teu site porque tá muito devagar e isso é uma coisa que incomoda ele. Seja ser mais simpático no atendimento, seja responder mais rápido, dar mais conteúdo para ele, dar bônus, pensar em algo presencial, enfim, tudo isso, conhecendo o teu consumidor, traçando a persona que vocês já traçaram, aqui vocês vão conseguir estruturar direitinho a experiência que vai fazer sentido para ele. Had to get it from the inside. I'll take what I'm owed. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty. Whoa. Outro ponto, né? É fundamental que vocês façam uma avaliação atual da marca de vocês, se já tiver. Quem é novinho e tá começando agora o negócio vai usar de base o que tá construindo aqui no curso, tá? Então aqui é fundamental que tu realize uma auditoria para avaliar as experiências que já são hoje oferecidas pela marca. Então como é que é hoje o suporte de vocês, como é que são os pontos de contato que vocês têm com o público, onde vocês estão presentes, como é que vocês se comunicam com ele, como é que é o atendimento hoje. Enfim, mapeiem tudo que vocês já têm, que já fizeram e avaliem qual é essa situação. Uma boa forma de fazer isso é usando a matriz SWOT para entender quais são os pontos fortes e fracos, daí as oportunidades e ameaças da marca. Então vocês façam assim, ó, pega lá na matriz SWOT, a gente vai colocar aqui no material complementar um template de matriz SWOT. Então vocês façam a matriz SWOT da experiência da marca de vocês. Daí coloca pontos fortes hoje. Eu atendo rapidamente o meu cliente, envio para casa dele produtos com embalagens que são sustentáveis, eu ofereço conteúdo gratuito para ele, eu dou brinde, não deixo ele esperando, eu tenho uma política fácil de troca. Enfim, mapeia tudo que tu tem ali de ponto forte, que tu já faz. Mapeia teus pontos fracos também. Hoje eu não tenho um suporte técnico que consiga resolver rapidamente as questões. Hoje eu não tenho um atendimento no WhatsApp. Sei lá, eu sou um restaurante, eu não tô ali no iFood para facilitar a vida do meu consumidor. Eu preciso que ele faça um agendamento para consumir o meu produto, né, para que ele faça a teleentrega. Enfim, mapeia tudo que vocês acreditam ser ponto forte e fraco, as oportunidades que vocês têm, que vocês podem desenvolver. Então, já vendo assim, com toda a marca que vocês estão construindo, fortalecendo, vocês vão vendo, tá, já tô entendendo que eu posso fazer esses tipos de ações. Quais são as ameaças, né? O que pode acarretar de ruim, assim, que pode me prejudicar? Eu tenho diversos concorrentes que estão fazendo a mesma coisa. Ou, eu não tenho muitas condições financeiras para fazer isso. Não, as ameaças de condições financeiras não. O Covid tá acontecendo, né? A gente tá vivendo uma época de pandemia, tá? No momento que eu estou gravando essa aula, no caso, 2021. Não fala que eu botei em 2021 porque vai ficar temporal. De novo. Uma ameaça pode ser, pandemia aconteceu. Eu não tenho como fazer um evento presencial, não tenho como me aproximar tanto fisicamente do meu cliente. Ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de pensar como é que eu me aproximo virtualmente. Enfim, é vocês realmente fazerem esse exercício aí na matriz SWOT para que vocês encontrem tudo que vocês podem já fazer, ou que vocês já estão fazendo, ou que tem possibilidade de fazer, para ficar bem mapeadinho, tá? Outro ponto fundamental é avaliar o manifesto de vocês, né? Então, vocês, se já tiverem um manifesto de marca, que no caso vocês já vão ter um manifesto de marca, porque vocês vão construir, né, quem é a marca de vocês com base nos valores, missão, visão e propósito. Então, é isso. A tua estratégia de brand experience, ela é baseada nesse manifesto de marca, ela é baseada no núcleo da marca de vocês. Então, vocês já vão ter feito, né, quando chegarem até aqui, ou ainda estão construindo, mas vocês vão olhar para esse núcleo de marca de vocês e pensar na experiência. Ela basicamente é uma combinação do núcleo de marca de vocês e também dos pontos de identidade, então do núcleo e da identidade de marca de vocês, com o ponto de interação, onde entra a tua persona. Tu tem que entender muito bem como é que tu agrada aquele consumidor,
de modo que também faça sentido e coerência com o teu negócio. Tudo, quando a gente está falando em branding, exige objetivos. Então, tu tem que definir aqui dentro os teus objetivos. Qual é a experiência que tu quer entregar para o teu público? Qual é o impacto que tu quer causar? E a partir disso, tu consegue pensar em qual é o objetivo principal da tua estratégia aqui dentro. E claro, tu tem que seguir todo esse ciclo, ou seja, a experiência ela não vai parar na hora da venda, tá? Tu não vai pensar, então vou fazer uma experiência pro meu cliente, eu quero conquistar ele, eu tô sendo super legal, tô dando um atendimento super personalizado, prestativo, tô dando mimos, sendo super simpático, até ele comprar de mim. Aí ele comprar de mim, eu esqueço que o cliente existe. Não, nada a ver, irmão. Vocês têm que ter em mente que o cliente de vocês comprou de você. Ele levou um pedaço de vocês para casa dele. Ele tá numa relação com vocês, então vocês não podem deixar ele de lado. Vocês têm que continuar no pós-venda também, proporcionando a experiência. Ele tem que ser um brand lover, ele tem que amar a marca de vocês antes, durante e depois. É isso que marcas fortes fazem. Elas ficam ali sempre, né? Elas fidelizam clientes, elas ficam na cabeça do cliente. Então se pergunte, como é que o cliente pode entrar em contato contigo se ele tiver dúvidas depois da compra? Quais são as políticas quando alguém está insatisfeito e quer devolver um produto ou cancelar a assinatura de um serviço? Vocês têm que ter essas políticas de cancelamento e devolução muito claras, vocês têm que deixar isso muito nítido para o cliente para que não seja um problema para ele. Como é que tu pode transformar tudo isso em uma experiência positiva para ti e para o teu cliente, mesmo que existam problemas no pós-venda, mesmo que ele tenha problemas de entrega, como é que tu transforma tudo isso? Essa clareza que vocês têm que ter, é isso que vocês têm que entender. Então, para inspirar vocês, tem uma marca que é a Reserva, que ela é uma loja de roupas. Eles são muito conhecidos pela experiência que eles proporcionam, tanto que eles têm um pilar ali que é chamado Experiências Reserva. A Reserva, eles começaram o negócio deles em 2004, se não me engano, 2006, já pensando no propósito, já pensando em como eles queriam se posicionar, já pensando em tudo que eles queriam criar para o cliente deles, tá? E ali a gente tem que entender que a marca já nasceu tendo essa ideia de que é manter esse núcleo firme e forte, independentemente das contratações. Então tudo começa na cultura, é ali onde vai começar. As duas pessoas que fundaram a empresa, os dois sócios, eles tinham a clareza do propósito da marca que eles queriam que iam criar. Eles tinham a clareza do porquê que eles foram fundados. Até para contar um pouquinho de historinha aqui rapidamente para vocês. A Reserva surgiu, os dois fundadores, né, eles estavam na academia, e eles começaram a observar que todo mundo tinha bermuda muito igual ali na academia. E aí eles pensaram, ou isso é uma demanda de mercado, né, reprimida, ou realmente a galera é sem criatividade. Então o que a gente pode fazer? Será que existe um modelo de bermuda que todo mundo tem que usar? Ou a gente pode tentar sair um pouquinho da caixa? E aí eles começaram a desenvolver lá no Rio de Janeiro algumas bermudas com frases engraçadas, com imagens que combinassem com o gosto deles, com as personalidades deles, e começaram a vender para alguns amigos próximos. E as pessoas começaram a perguntar para esses amigos de onde eram as bermudas, enfim, e aí foi expandindo, foi surgindo muito interesse. E aí surgiu a Reserva. Então, para vocês verem que uma marca que já nasce, né, com um propósito, com uma paixão, ela já está mais estruturada para ser uma marca forte. E para isso, para manter a força da marca, eles precisavam disseminar para todo mundo. Então a marca foi crescendo e cada colaborador que eles contratavam precisava estar alinhado com esse propósito, com a missão da Reserva, com a visão, com os valores deles. E as pessoas precisavam viver e mergulhar nessa cultura. E por isso que eu digo, tudo começa na cultura. Então aqui, eles sempre trouxeram que eles não são uma empresa que vende roupa para pessoas, e sim uma empresa de pessoas que vendem roupas. Então eles focam na humanização da marca, eles focam no ponto de ter pessoas ali por trás que vão atender como pessoas. Aqui tem um videozinho que vocês podem acessar, o link está disponível no PDF, eu quero que vocês assistam, porque ele aborda muito a questão da cultura da Reserva, vai fazer com que vocês entendam melhor isso que eu tô falando. Aí, no caso, todos os projetos e ações são pensados e executados seguindo os pilares guias da marca, que são os pilares base da marca: saúde, conhecimento, reconhecimento, entretenimento, comunicação e família. Para que eles consigam despertar e criar experiências marcantes e alinhadas, eles seguem a essência da marca. Então, eles têm uma missão, uma visão e um propósito muito bem definido, eles têm valores bem definidos e eles têm um manifesto de marca. Então, por exemplo, aqui no site deles, a gente consegue ver os valores deles, eles têm vários, como eu já falei, não existe um número
certo ou errado de valores, não existe um limite, vocês vão fazer o que fizer sentido para o negócio de vocês. No caso da reserva, são 18 que fazem sentido. E eles vão usar a linguagem da marca deles aqui nos valores, vai traduzir. Então eles trazem, ser feliz e amar o que faz, ser bom e disseminar o bem, ser um bom amigo de todos, e assim vai. Eles vão descrevendo como é que a pessoa precisa ser para ser um membro da reserva, para ser um colaborador da marca, porque é isso que a marca é. E para que eles possam criar experiências positivas para os clientes, todo mundo que trabalha com eles precisa estar alinhado com esses valores para representar isso para o consumidor. Assim como todo mundo tem que ter clareza de qual é o propósito, missão e visão da marca, para que eles estejam alinhados na hora de passar a experiência. Então, eles têm que entender que se tu trabalha na reserva, tu tem que estar junto, pegando junto com o propósito de ser um exemplo mundial de como a moda pode transformar a sociedade. Tu tem que buscar trazer esse propósito no dia a dia. A missão é ser um amigo e não uma marca, então tu vai tratar todo o teu cliente sendo um amigo. Tu vai se interessar por ele, tu vai conversar com ele e não uma marca. As pessoas precisam trabalhar nessa missão. Vai pegar junto na visão de ser uma empresa brasileira da qual todos os brasileiros possuem orgulho de ser brasileiro. Tu vai reforçar isso, tá? Então, é muito importante que as pessoas estejam alinhadas para chegar juntas no momento de traduzir na prática isso, que é por meio da experiência. Eles sempre seguem o lema de encantar o cliente em tudo que fazem. E é por isso que os colaboradores e a equipe, todo mundo tem que entender tão a fundo a marca, para que eles consigam encantar o cliente. Eles precisam conhecer a fundo o cliente deles e o negócio, tá? Eles têm que se preocupar em passar o espírito em todos os pontos de contato, deixando vivos os valores da marca. Tanto que eles criaram um programa de encantamento que é chamado Movendo o Céu pelo Cliente. Todo mundo que trabalha lá tem autonomia de proporcionar a experiência que achar necessário. A reserva confia tanto no que as pessoas são alinhadas, que vivenciam junto, que ela dá essa autonomia de tu vai proporcionar a experiência que tu achar melhor para o cliente que tu está atendendo. E eles premiam, incentivam as pessoas a fazerem isso. Então, quem tiver histórias de mais encantamento vai ganhar prêmios que são incríveis. E é isso que vai motivar o colaborador, mantendo vivo a cultura da marca e fortalecendo, criando experiências. Então, aqui também vocês podem clicar nos vídeos para assistirem, né, no material complementar, alguns exemplos dessas histórias de encantamento deles, mas eu vou contar uma para vocês. Uma colaboradora que estava lá no Rio de Janeiro, na loja da reserva, estava atendendo um cliente, ele não era brasileiro, acho que é português, se eu não me engano, e ele chegou ali para comprar, tipo, meio fechado até, inclusive. Ele escolheu algumas roupas para experimentar, e como eles têm essa questão de estar sempre proporcionando uma experiência e conhecer o cliente muito a fundo, ela foi puxar um papo, né, porque a ideia, a missão é ser um amigo e não uma marca, então eu vou conversar com essa pessoa. Foi entender quem ele era, perguntou o que ele gostava de fazer quando estava no Rio de Janeiro, foi ter papo mesmo, assim, bem amigável. E ele contou que ele adorava tomar chopp em Ipanema, ali na beira, quando ele vai pro Rio de Janeiro. Beleza, tudo certo, ele foi lá experimentar as roupas. O que ela fez? Ela ligou para um bar ali do shopping, que ficava perto, e encomendou um chopp para trazer para ele, para que ele sentisse aquela energia, né, brasileira do Rio de Janeiro, para que ele conseguisse degustar aquele chopp e associasse a marca como algo que ele tenha uma lembrança positiva. O resultado, obviamente, foi incrível, porque o cliente ficou super feliz, se sentiu super agradado, tanto que depois ele encomendou para o bar diversos chopps para todo mundo que estava ali. Então já criou um amigo, missão completa, experiência incrível, conheceu a fundo o cliente, proporcionou algo que despertasse a emoção dele, ficou marcado na memória. Na reserva, todo mundo literalmente veste a camisa para que o cliente se sinta em casa e também vista a nossa camisa. São pequenos detalhes que vocês têm que pensar para que vocês possam criar essas experiências. Não é nada super mirabolante. O fato é vocês ficarem próximos, vocês conversarem com o consumidor de vocês se entenderem enquanto negócio para criar algo que faça sentido, tá? Então aqui eu vou deixar alguns links para que vocês assistam os vídeos onde eles estão falando sobre essas experiências. Tem outros vídeos também, além desse lance de experiências, que eles contam como eles resolvem problemas. Tem uma playlist que se chama Os Encantadores, onde eles contam na linguagem deles, com a personalidade deles, enfim, usando toda o storytelling aí da reserva, eles contam casos onde as pessoas tiveram problemas que poderiam ficar pistola com a loja, porque foi caso de desvio, né, da mercadoria que não chegou, problemas na transportadora, roupa que foi enviada errada.
Enfim, problemas que acontecem, né? Problemas técnicos mesmo. E o foco deles é, independentemente de ter dado algo errado, o cliente tem que ficar satisfeito, o cliente tem que ter uma experiência positiva. Então, eles vão mover o mundo para consertar isso. Aí já teve vezes em que eles deram ingresso pro show do Thiaguinho, teve outras que eles enviaram presentes pro cliente. Enfim, então eles dão um jeito de resolver tudo isso para que o consumidor não fique frustrado. Então, eles transformam uma experiência que foi negativa, né? Eu estava esperando ansiosamente para receber um determinado produto, daí chega outro, o cliente fica frustrado. O objetivo é reverter isso. Então, é fundamental na equipe que eles não tenham clientes frustrados e revertam a situação. Então, aqui tem uns vídeos que eu quero que vocês assistam, que é contando como é que eles fazem isso, para que vocês possam se inspirar, tá bem? Entregaram não só o casaco novo, mas uma camiseta com uma estampa de pirata e ainda um tesouro muito valioso de moedas de chocolate. Então, galera, o que eu quero que vocês principalmente tenham em mente não é uma empresa tradicional, uma empresa que já está no mercado há tanto tempo. Eu quero que vocês entendam isso como um ponto, né, de que o trabalho de gerar uma experiência positiva, de fazer o branding, ele é bem feito independentemente do porte, ele tem que ser bem feito independentemente do teu porte. Então, a Reserva nasceu em 2004 de um modo bem despretensioso, só que eles tinham a paixão desde sempre, eles tinham essa clareza e usaram isso de guia, por isso que conseguem ser uma marca consolidada e forte. Eles foram diferentemente do mercado, eles se destacaram, não ficaram copiando a concorrência. O mercado estava buscando um lifestyle específico e eles queriam já se posicionar como um amigo e não como uma marca. Eles já tiveram essa visão de que tu tem que se conectar com o teu consumidor e não ser só uma empresa que quer vender para ele, tá? A personalidade forte, o cuidado com o cliente, o design apurado e o investimento em inovação fizeram eles a chegar onde eles hoje são, que tem um grupo de 3 marcas, já são super consolidados, estruturados, estão internacionalizando, enfim, então é isso que vocês precisam mentalizar. E eles conseguem evidenciar todos esses pontos que eles querem passar por meio das experiências, ou seja, tu vai ser bem atendido, tu vai se divertir com os vendedores, vai tomar chopp, tu vai comprar roupas que têm relação com a personalidade da marca e do consumidor, tu vai ter total transparência sobre aquilo que tu tá pagando, porque eles colocam na nota fiscal, eles têm uma cultura de colocar exatamente tudo que eles lucraram com aquela venda, o que foi de imposto, enfim, eles detalham muito bem isso. E tu trabalha junto com o propósito da reserva, com os valores deles de tornar melhor a vida de muitos brasileiros. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Porque eles têm um pilar de doar 5 pratos de comida, se eu não me engano, alguma coisa assim, em cada venda que eles fazem. Então, assim, uma parte do valor que tu comprou ali vai ser doado para pessoas que necessitam. Então, ainda trabalham juntos por uma causa. Isso é tu conseguir se unir com o teu consumidor, trabalhar junto com uma causa, trazer teu propósito à tona, alinhar toda a tua equipe com teus valores, com tua essência, com teu posicionamento. Isso é um case de marca que está consolidada, estruturada, consegue traduzir todo o núcleo e identidade para as experiências. E é nisso que eu quero que vocês mirem e que vocês se inspirem. Por isso que vocês vão olhar todos esses vídeos que estão nos links disponíveis aqui no PDF da Reserva para vocês anotarem pontinhos legais que possam ser usados de referência para o negócio de vocês também e para que vocês possam ser uma marca bem estruturadinha, bem alinhada desde sempre, bem coesa e coerente. Beleza? Um forte abraço e até a próxima!